Você acha que conhece o mal? O mal nem sempre tem chifres ou olhos vermelhos. Às vezes, ele veste camisa social, dirige um carro comum e passa despercebido entre nós. No Brasil, onde o calor, o futebol e a alegria costumam ser manchetes também, escondemos rostos e histórias que arrepiam até a alma. Hoje, você vai conhecer os assassinos em série brasileiros mais famosos, criminosos frios, calculistas e impiedosos, que deixaram um rastro de medo por onde passaram. Começamos com um nome que até hoje ecoa entre as árvores de um parque em São Paulo: Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. No final dos anos 90, ele abordava mulheres oferecendo ensaios fotográficos e promessas de carreira como modelo. Mas o destino que reservava para elas era outro: a morte. Seus crimes ocorreram em uma área isolada do Parque do Estado, na Zona Sul. Ele confessou ter matado pelo menos 11 mulheres. Suas ações chocaram o país, não só pela brutalidade, mas pela manipulação emocional. Francisco demonstrava inteligência, controle e frieza, um predador moderno, disfarçado de fotógrafo. Outro nome que não sai das páginas do crime é Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador. Diferente de outros assassinos em série, ele dizia escolher suas vítimas entre estupradores, traficantes e criminosos. Sua lista de mortes ultrapassa os 100 assassinatos, muitos cometidos ainda na adolescência. Ele chegou a matar o próprio pai. Dentro da prisão, arrancou-lhe o coração, mastigou um pedaço e o cuspiu. Para alguns, era um justiceiro. Para outros, o mais puro retrato da loucura. O que se sabe é que a violência fazia parte da vida de Pedro desde o início, e que ele não demonstrava nenhum arrependimento. Na região centro-oeste, outra figura sinistra ganhou destaque: Tiago Henrique Gomes da Rocha, um vigilante que virou o assassino em série de Goiânia. Durante 2 anos, ele agiu em silêncio. Abordava suas vítimas de moto, em movimento. Não havia interação, apenas um tiro certeiro e a fuga. Matou pelo menos 29 pessoas, muitas delas mulheres e moradores de rua. Quando foi preso, disse que sentia raiva do mundo. O caso dele evidenciou como assassinos em série ainda podem agir no Brasil, sem serem identificados por longos períodos. Silencioso, frio, metódico. Um fantasma no asfalto. No Rio de Janeiro, nos anos 90, surge uma história ainda mais perturbadora. Marcelo Costa de Andrade, conhecido como o Vampiro de Niterói, matou ao menos 14 meninos entre 6 e 13 anos. Ele alegava que matar crianças era uma forma de libertá-las do pecado, e chegou a beber o sangue de algumas vítimas. Marcelo tinha forte envolvimento com igrejas neopentecostais e uma visão deturpada da fé. Internado desde sua prisão, foi diagnosticado com esquizofrenia e transtornos sexuais. Sua aparência calma escondia um dos perfis mais sombrios já vistos no país. Já em tempos mais recentes surge José Thiago Soroca. Seu padrão era claro: encontrar vítimas do sexo masculino em aplicativos de namoro, marcar encontros e matá-los com as próprias mãos. Agiu em 3 estados diferentes: Paraná, Santa Catarina e Goiás, e causou pânico na comunidade LGBTQ e a mais. Soroca não tinha remorso e afirmou que roubava os pertences das vítimas para revender. Ao ser preso em 2021, manteve-se calado, como se sua mente ainda estivesse calculando o próximo passo. Um predador digital, discreto e preciso. Um nome que mistura justiça e terror é o de Cabo Bruno, o ex-policial Floresvaldo de Oliveira, atuando na década de 80. Ele comandava um grupo de extermínio que assassinou dezenas de pessoas, principalmente jovens negros, da periferia de São Paulo, sob o pretexto de limpar as ruas do crime. Era temido por onde passava e criou quase uma lenda urbana. Foi condenado por 50 homicídios e libertado em 2009. 2 anos depois, foi assassinado com mais de 20 tiros. Uma vida construída e encerrada pela violência. Por fim, um dos casos mais recentes e impactantes: Lázaro Barbosa. Em 2021, ele mobilizou uma mega operação policial no centro do país, após matar uma família e fugir por mais de 20 dias, invadindo casas, trocando tiros e escapando como um fantasma pela mata. Lázaro era conhecido por sua brutalidade, mas
também por sua habilidade em sobreviver e confundir as autoridades. Sua caçada foi transmitida ao vivo pela TV e terminou com sua morte em um confronto policial. Uma história que misturou pânico coletivo, falhas de segurança e a sensação de que o mal pode surgir a qualquer momento, em qualquer lugar. Esses nomes não são ficção, estão registrados na história criminal do Brasil e continuam alimentando o medo e a curiosidade do público. São lembretes de que a maldade pode estar ao lado, atrás de uma tela, dentro de um uniforme, ou até de um sorriso simpático. E você, qual desses casos mais te arrepia? Qual deles você gostaria de ver em detalhes no próximo vídeo? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui os sussurros do medo não param.